Então, para mim, o gerente que faz só o básico, ele não vai evoluir. Tem que pensar um pouquinho além. E hoje, acolhimento. Acolher o funcionário, tratar bem o funcionário, tratar com respeito. Entender, Rogério, que todo mundo tem dificuldade. Agora, será que eu sou um líder, estou pronto a acolher o funcionário? Será que eu só quero resultado? Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas. Eu sou Rogério Vieira e hoje eu vou fazer a apresentação do Pod do Varejo. Bem, desde a nossa estreia, a gente já fez a entrevista de mais de 100 marcas do varejo brasileiro aqui com a gente. Pessoas super famosas, executivos, empreendedores, momentos muito legais até esse momento. E a partir de hoje também vamos entrevistar especialistas e consultores do mercado. E hoje, para começar essa nova etapa, tem uma pessoa mais do que especial, o Marcelo Borja, que ele é especialista no setor de postos e conveniência. Seja bem-vindo, Marcelo. Rogério, muito obrigado pelo convite. Estou muito orgulhoso de estar aqui, sei do tamanho e a grandeza que é o Pod Varejo. E estar com você hoje é um grande prazer. Tomara que dê tudo certo, que os nossos ouvintes assistam e ouçam nosso podcast e se deliciem com a troca de informações que a gente vai ter aqui. Isso, boa! E já vamos começar aquecendo os motores. Bora aqui, lá. né? Você que manda. Marcelo. Falou em motor, tamo junto. Então tamo junto. Ó. Então olha só, você tem quase 30 anos no mercado nesse setor de postos de conveniência. Conta pra gente como é que você chegou nessa trajetória tão bonita e trouxe tanta informação para esse mercado. Rapaz, a barba entrega, né? Bom, Rogério, o que aconteceu? Para quem não é do mercado, até 1996, o mercado de combustíveis era fechado. Eram 4 ou 5 distribuidoras. A partir de 97, houve a abertura do mercado. Um grupo de empresários do interior de São Paulo queria montar uma distribuidora. Me contratou para ser gerente da distribuidora de petróleo, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Só que aquele mercado, nessa época, ele era movido a liminares. Eles não queriam usar liminar nenhuma para não pagar PIS e COFINS. E a distribuidora fechou. O mais próximo que eu achei de petróleo foi ser frentista num posto no interior de São Paulo. Fui frentista com muito orgulho, lavei carro, dormi em refeitório, comia lá na pista também, então lavei muito vidro de carro, calibrei muito pneu. De frentista fui gerente do posto e em 2001 eu consegui ser supervisor de uma rede de postos em Piracicaba. Aí já comecei a aumentar um pouquinho o meu leque também. Fiquei 7, 8 anos em Piracicaba. Em 2007 eu abri uma empresa de consultoria e treinamento, que eu estou seguindo até hoje, com mais de 140 mil pessoas treinadas. Tenho muito orgulho de ter começado como frentista e hoje poder estar aqui falando com você, que é um grande prazer. Olha só que legal, hein? Tem história para contar, hein, Marcelo? Rapaz, muita história para contar. Agora, mais do que isso, nunca esquecer de onde vem. Acho que a origem é a base, entendeu? E, Marcelo, conta para mim, nessa tua trajetória toda, se você tem um padrão na questão dos processos de postos e conveniências, na questão da gestão. Como é que é isso? Cara, eu vejo assim, é um tripé, na verdade, a gestão de postos e lojas. A gente tem que cuidar da estrutura do negócio, do produto e do atendimento. A estrutura do negócio vai além da estrutura física. Você tem que cuidar também da questão de informática, a questão de limpeza, de você ter toda a estrutura do posto, uma loja de conveniência, uma troca de óleo. O primeiro pilar seria a estrutura. É difícil manter a estrutura em pé. É muito complicado. A manutenção em posto, quem está me ouvindo aqui, que conhece posto, sabe disso. Todo dia o Rogério quebra alguma coisa. E posto tem que ter problema. Agora pergunte para mim o que é um posto. Pode perguntar. Marcelo, o que é um posto? Se cercar é parque, se cobrir é circo, se pintar de branco é hospício. Só problema, velho. 24 horas de problema. Mas é muito legal também porque a gente acaba sendo capturado pelo posto. Então a estrutura é o primeiro pilar. Segundo pilar, produto de qualidade. Fazer análise do produto, ter produto que o cliente se sinta seguro também. E o terceiro, onde eu mais trabalho, que é a parte de atendimento. Não é fácil manter o atendimento do posto. Hoje a gente vive um problema muito sério, que é o apagão de mão de obra. Vou falar isso um pouquinho mais adiante com você também, se você tocar no assunto. Bom ponto. Mas a gente não tem gente para trabalhar. E o grande questionamento do atendimento é se a gente é a favor ou não do self-service. E aí você acaba tendo muita complicação, porque o posto, para ter o atendimento, precisa ter o quê? Consistência na oferta.
E o turnover é muito grande em posto. Frentista dura 2, 3 meses. Na década de 70, década de 80, para quem está nos ouvindo, você tinha gente trabalhando no posto 20, 30 anos. Hoje não tem mais. Hoje o apagão de mão de obra em posto é um negócio assim, assustador. E por força de lei, nós somos proibidos de ter self-service. Não que eu seja a favor, mas por força de lei a gente é proibido de ter autosserviço. Opa, tema interessante. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema mais à frente. Vamos Gostei, sim. gostei. E olha, eu estava vendo que você já deu consultoria, já treinou mais de 140 mil pessoas nesses 27 anos da sua carreira. Perfeito. E o que você tem algum tipo de erro que é comum nessa jornada, que se repete posto a posto? Como é que você vê esse Cara, ponto? a primeira coisa, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande. O gestor do posto, ele acredita que por gerenciar poucos produtos, gasolina, óleo diesel, etanol, pouca coisa, ele não precisa cuidar das pessoas. E eles remetem a um patriarcado da década de 80, em que o dono mandava e o funcionário obedecia. Então você tem uma fraqueza muito grande de gestão de pessoas. O ponto fraco, a dor do posto é o gestor não ter gestão de pessoas no sentido de cuidar, de acolher, de motivar, de incentivar. O que falta muito, eu diria, é o salário emocional. O salário financeiro, ele é tabelado, ele tem uma convenção coletiva que designa ele. Mas o salário emocional, Rogério, é o que mais conta. Coisas que você pode fazer para o funcionário que você poderia deixar ele mais tempo no seu posto. E você acaba não fazendo. Tratar bem, tratar com respeito, cuidar do uniforme. Cumprimentar o funcionário, Rogério. Você pode pensar assim, Borja, mas é muito simples cumprimentar o funcionário. Não é. Tem gestor que chega no posto, vai direto para o escritório e esquece da equipe. Quando dá alguma coisa errada, ele sai lá do escritório bravo, xingando todo mundo, bravo com todo mundo, entendeu? E acontece que você tem que tratar as pessoas com carinho, né? Isso é importante. Não, e até perguntando sobre obstáculos que a gente tem nesse nosso universo de postos e conveniências, como é que você vê? É mais difícil a parte de recursos humanos, a parte de gerir pessoas, ou está na gestão e tecnologia? Eu acho que um complementa o outro. Acho que um complementa o outro. A gestão de pessoas é o mais difícil, mas a tecnologia, ela vem para somar também. Agora, não adianta eu ter uma Ferrari e colocar ela no estado de terra. Eu posso ter um programa maravilhoso, se o meu gestor não sabe utilizar o programa, não adiantou nada disso. Tirar relatório baseado em dados. Eu gosto muito da seguinte frase: quem não gerencia não sabe o que faz. E gerenciar dados. Você tem um bom suporte da parte tecnológica, mas sem a parte de pessoas, você não tem resultado também. E a parte de pessoas é fundamental você medir. Vou dar um exemplo claro para você. Alguns postos abrem 6 horas da manhã. Das 6 às 7, você tem pouco abastecimento. Se você não tira um relatório de quantidade de abastecimentos, você acaba não sabendo, na verdade, o que está acontecendo ali. Então você acaba escalonando errado a equipe. Se foi mais gente no horário que não tem necessidade, e na hora do pico, lá para as 10, 11 horas da manhã, está faltando gente na pista. Então, respondendo a sua pergunta, é a soma dos dois. Tanto a parte tecnológica quanto a parte de pessoas. Acho que a fraqueza são os dois. Então tem muita coisa a ver com a parte da gerência, né? Da gerência do gerente de pista, o gerente da loja de conveniência. O que difere aí o gerente que só administra a rotina e aquele que realmente lidera as pessoas? Eu tenho uma frase, é engraçado, viu? Eu vou comentar agora, porque a gente vai dar risada também. Mas, infelizmente, de cada 10 gerentes hoje, 9 acordaram no frentista e dormiram no gerente. Ou seja, foram jogados como gerente. São poucos os que são preparados para isso. Então você dorme frentista e acorda gerente. E você vai fazer o quê? Você vai fazer baseado no seu arcabouço de memória anterior, de quando você era frentista. Então ele dá uma chicotada, briga, xinga, pega no pé. Então, para mim, o gerente que faz só o básico, ele não vai evoluir. Tem que pensar um pouquinho além. E hoje, acolhimento, acolher o funcionário, tratar bem o funcionário, tratar com respeito. Entender, Rogério, que todo mundo tem dificuldade. Agora, será que eu sou um líder, que estou pronto a acolher meu funcionário? Ou será que eu só quero resultado? O problema muito sério dos postos hoje é colocar alvo e meta inatingível. E quando você pensa em alvo e meta, você pensa assim, Borja, mas ele vai ganhar um prêmio se atingir a meta. Mas como é que isso foi escalonado? Será que esse gerente eficaz pensou no acolhimento, na maneira de conduzir isso, ele só quer resultado? E resultado é complicado. O posto, infelizmente, Rogério,
ele já tem uma fama de empurrar produto. Você para lá no posto, alguém quer abrir o capô, senhor, para sua segurança, vou checar água e óleo. Não, não precisa, está tudo em ordem, não. Criou-se uma política de empurroterapia. Isso é complicado para bater meta. Então, o líder, o gerente, que é baseado, como você disse, só no básico, ele não vai conseguir fazer bem feito. Agora, quem enxergar um pouquinho além. Enxergar além é cuidar das pessoas, na minha opinião, Rogério. Boa, até vou pegar isso que você falou agora do empurrar produto, né? Não deveria ser assim, né? Não deveria. Não deveria. Acho que você tornar a experiência, né, a jornada bem definida para o consumidor querer levar ou não. E até aproveitando, como é que você vê esse movimento de fazer o consumidor pagar dentro da loja de conveniência, né, não levando o pagamento para a pista, forçando ele a pagar lá na conveniência, ou trazendo uma boa experiência para ele e fazer o pagamento na pista, mas não forçando ele lá na loja, fazendo um cross-sell, fazendo uma venda. Como é que você está vendo essa briga de Jedi aí? Essa é uma pergunta de milhões, né? Mas vamos lá, vou tentar responder para você. Vamos separar ela em dois aspectos. Primeiro, o aspecto cultural. A gente está falando para o Brasil inteiro aqui. O Rio Grande do Sul é um estado, tipicamente, que você pode descer para pagar na loja. O gaúcho, o catarinense, de uma maneira geral, ele não se opõe em pagar na loja. Se você pensar isso em termos de norte e nordeste, é um crime. Ele não vai sair do carro de jeito nenhum. Ou se ele vai sair do carro, ele vai ficar bravo também. A segunda questão, primeira questão cultural. Segunda questão, minha equipe de loja está pronta para receber esse cliente? Porque às vezes, Rogério, eu estou forçando o cliente a sair do carro, ir para a loja, e a pessoa da loja não quer que ele entre lá. Ela fica brava quando entra alguém, ele não quer trabalhar. Ele quer que não aconteça nada. Então, o segundo ponto, será que minha equipe de loja está preparada? Terceiro, eu gosto do modelo híbrido. Pode pagar na loja. Agora, para pagar no carro, teria que ter uma solução importante também. Tendo a solução para o carro, eu gosto também. Eu sou um cliente preguiçoso. Se você falar para eu descer do carro, eu já vou reclamar. Eu quero que venha a maquininha perto de mim. Eu quero pagar, só que eu sou aquele cara que pede cupom fiscal. Para mim, seria legal que a maquininha já soltasse o cupom fiscal também junto com o pagamento, entendeu? Na minha opinião, é isso que funciona. Agora, tem que se medir, cada caso é um caso. Historicamente, os dados mostram isso. Quando você vai pagar na loja, o faturamento da loja aumenta. Porque já que ele está pagando na loja, você aumenta o faturamento da loja. Porque o cliente está ali, ele compra alguma coisinha, toma um café, ele acaba consumindo na loja de conveniência. Mas, via regra, se você pegar o estado de São Paulo, cidade de São Paulo mesmo, pedir para a pessoa descer do carro, ele vai ficar bravo. Pode ser que ele não queira descer. Mas no sul é de boa. Eu vou te dar a minha opinião também, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um de 11 e um de 9. Tá. E eu não quero sair do carro para deixar eles dentro do carro ali sozinho, né? Senão eu tenho que sair. Então eu procuro um posto que tem pagamento na pista, que me dá uma melhor conveniência ali de velocidade. Agora, quando eu tô com fome, quero comer um pãozinho de queijo com café, aí eu paro lá para ir na conveniência que eu gosto, que daí eu tenho essa experiência de loja. Vou te dar um plano B também, pode ser? Opa! Quando eu tô com meu filho e minha esposa no carro, eu fico no carro e ela vai na loja. Aí ela volta com a sacolinha, com Gatorade, com água, com o que a gente precisar, entendeu? Mas eu acho que essa jornada do cliente ela tem que ser agradável dentro do posto, entendeu? Independente se ele vai descer ou não do carro, o bom dia, boa tarde, boa noite, eu sinto que está faltando hoje em dia o básico bem feito. Eu falo muito isso em minhas palestras. O que é o básico bem feito? O cliente chega, Rogério, cumprimenta ele com um sorriso, agradece a presença, no final agradece o famoso obrigado, volte sempre. A gente perdeu um pouco isso. A gente está muito automatizado e está faltando o básico bem feito. Encantar mais esse consumidor que aparece ali no teu posto. Que escolheu o seu posto, né? Que já é tão difícil trazer esse fluxo para dentro, na hora que ele estiver lá tem que tratar bem, né? Se quer um dado interessante, tem muito posto que o cliente pede R$10 de gasolina. Pergunte para mim por que ele pede R$10. Porque ele tem R$10 na carteira? Não, você está respondendo. Pergunte para mim. Por que esse cara vai abastecer com R$10? Na verdade, ele não quer por R$10. Ele quer chegar em outro posto. Ele põe 10 para não ficar sem gasolina. Se você atender bem ele muda na hora. Pouca gente sabe disso. Olha só. Faz uma discriminação pelo carro dele, pela aparência dele, ou por ele colocar R$10. Às vezes ele não quer colocar R$10. Ele quer chegar em outro posto, que ele já conhece. Você tem chance de converter isso todo dia. Olha.
Boa, É boa. uma dica. Só quem tem experiência aí que tá respirando varejo no dia a dia tem, né? Boa, Borja. Gostou dessa? Gostei dessa. Tem uma interessante também, que é o cliente que pede informação. Você viu que Eu já fui um desses, hein? todo posto tem um GPS, seria um frentista GPS. E quando o posto se especializa nisso, os postos de cidade turística, é incrível, Rogério, porque o frentista, ele conhece tudo. Tem um caso interessante em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo. O que a prefeitura fez? Ela convidou donos de hotel e restaurante a levar os frentistas para conhecer os locais, o restaurante e o hotel. Quando o cliente vai no posto e pergunta, eu queria almoçar no restaurante, é aquele lá que é o indicado. Olha que legal essa parceria entre restaurante, hotel e frentista. O frentista é um cara desenrolado, viu, velho? Pode ter certeza disso, que ele é muito querido por todo mundo. É uma categoria que tem muito orgulho. Sim, ali tem informação precisa, né? Direto. E deixa eu mudar um pouco de assunto agora, vamos para um lado de tecnologia, que a gente vem ouvindo falar muito, né, o tempo todo sobre inteligência artificial, sobre IA. O que você tem vivido por aí e olhado para esse tema, para o futuro dos postos? Eu acredito, desde já, na questão interna, o uso do IA para o posto, em relação à precificação, a comparativos. Mas eu já vejo também muito caso de você identificar a placa do cliente, ele entrando no posto, um dispositivo que reconheça a placa e dê todo o histórico já do cliente. Isso já é real, não é fictício, não. Então já tem posto no Brasil que quando o cliente entra na pista, o detector, uma câmera, capta aquela placa e aquela placa já passa na tela do frentista da caixa o histórico do posto. Eu acho que é um caminho sem volta, ainda bem. Que bom, Não podemos ser contra isso, pelo contrário. Só que eu vejo uma dificuldade muito grande, tem que simplificar isso para o frentista. Se for uma coisa muito complexa, você se lembra da década de 70, década de 80, que você é novo também? Isso. Confirma. 80 eu já lembro. 80 eu já lembro. Assim, confirma sim ou não. Você colocava assim. Tem certeza? Aí já ficava em dúvida. Não sei se eu confirmo, se eu não confirmo. Minha esposa é assim. Ela fala assim, amor, eu não consigo confirmar tudo, entendeu? Então a gente tem que simplificar, porque a simplificada, ela vai direto ao ponto. Então eu vejo uma oportunidade na pista, na loja de conveniência. Na loja de conveniência, uma grande dificuldade que a gente tem é gerenciar produtos vencidos. É a maior dificuldade da loja. Você imagina com o IA como é que isso pode favorecer. Quando chegou o produto, quando vai vencer, ele te dá uma tela de produtos que estão vencendo naquele dia, por exemplo, para você recolher ou fazer uma promoção em cima. É muito importante também. Boa. E falando na loja de conveniência, né? A gente percebe que alguns movimentos estão acontecendo dessa loja de conveniência cada vez mais, às vezes, virando um mini mercado, né? Então, trazendo um número de SKUs maiores. Você vê isso como uma tendência? Isso é um cenário que deve seguir? Olha só, a palavra-chave é saudabilidade. As lojas estão tendo produtos mais saudáveis. Você está deixando de ter uma loja de conveniência. O que é uma loja de conveniência? Eu preciso de um isqueiro. Não tenho isqueiro. Vou na loja, pego o meu isqueiro. Eu preciso comprar uma água. Vou na loja e compro uma água. As lojas vão passar, Rogério, de lojas de conveniência para lojas de destino. Ou seja, o cliente vai escolher aquela loja porque ela tem um pão de queijo diferenciado, um sanduíche diferenciado, uma refeição também. A gente tem passado mais tempo no carro. Quando você para numa loja, tudo que você puder fazer na loja vai ser a solução. Eu não vejo os mini mercados como concorrentes. Veja a loja com espaço próprio, porque você tem área para estacionar, Wi-Fi, a loja climatizada, a loja bem iluminada, a segurança da loja é fundamental. Então eu vejo que os mercados de conveniência, os mercadinhos de conveniência vão existir, mas a loja tem agregados maiores do que os mercados de conveniência, muito mais. Boa. E até aproveitando desse lado da conveniência, né? A gente sabe que o ecossistema de posto tem o combustível, tem a troca de óleo, pode ter a lavação, pode ter um estacionamento. Qual é o mix ideal? Como trabalhar com um cenário de um mix ideal para esse ecossistema? É uma conta de trás para frente. O ponto de equilíbrio hoje, o break-even point, deveria ser 60% combustível, 40% não combustível. Ou seja, da minha receita total, 60% vem de gasolina, óleo diesel e etanol.
E 40% vem de loja, troca de óleo, lavação é lá de Santa Catarina, tá? Aqui é lavagem de carro, lavação lá também, ou borracharia, lavanderia, qualquer coisa que agregue receita. Mas a conta que eu coloco na minha consultoria é de 40%. Independente do que seja, do total da receita do posto, 40% deveria vir de outras receitas não do combustível. Porque aí, esse 40%, aí acho que está a margem maior, né? Porque Tá no a margem combustível maior, a Rogério, margem é bem apertada. E tem uma coisa muito complicada no nosso mercado, quem está nos assistindo sabe disso, que chama guerra de preço. Onde o dono de posto abaixa preço para chegar no limite dele, achando que com isso ele vai vender mais. E vender barato é igual vender fumo de rolo. Você já viu fumo de rolo, não? Já. Quanto mais vende, mais fumo leva. Vai levar mais fumo ainda, entendeu? Então tem que tomar cuidado, baixar o preço, só que os 40% de outras receitas te dá uma margem de segurança. Se tudo diminuir, todo o preço, chegou no seu limite, eu diria hoje uma margem de 8%, 9%, você tendo 40% de outras receitas, você está bem na fita. Boa. E o importante também é a gente cada vez mais trazer uma recorrência desse consumidor no teu ecossistema de posto ali, né? Como é que você está enxergando a questão da fidelização? Tem vários programas de fidelidade, né? Tem as fidelidades das próprias bandeiras, tem a fidelidade do revendedor. Rogério, aí a gente entrou num problema muito sério, por incrível que pareça. Você tem que simplificar a fidelidade para que o próprio cliente pontue. Se você depender do frentista, entender o programa, indicar, ele tem dificuldade com isso. Eu gosto dos programas de fidelidade que o próprio cliente consegue pontuar, digita o CPF dele e já pontua já. Se você depender do frentista, ir no caixa, pontuar no caixa, eu vejo dificuldade. Acho mais fácil fidelidade no aplicativo em que o próprio cliente consiga pontuar. É um caminho sem volta também, graças a Deus. Agora, o índice de fidelidade bom é acima de 70%. 70% seria o índice bom para o posto. Ah, legal. Menos do que isso não se paga. Tudo que passar na minha receita, 70% tem que ser fidelizado. 50%, 40% não está valendo a pena o programa de fidelidade. Bom indicador isso aí. São dados das redes que eu atendo. Boa. Legal. Agora vamos para um tema polêmico. Vamos lá, vamos polemizar. Vamos polemizar aqui um pouquinho. A gente está vendo aqui a invasão de carros chineses, né? Questão dos carros elétricos, carros híbridos. E aí, o que você fala para esse revendedor? Que eu coloque alguma coisa de ponto de recarregamento elétrico no meu posto? Vale a pena? É estratégia de trazer ele para a loja de conveniência? Como é que está esse tema? Vamos lá. Hoje, o abastecimento médio de combustível, ele leva em média 5 minutos. É o tempo que o frentista leva para abastecer. Uma recarga de carro elétrico vai levar de 40 a 50 minutos. Então, eu diria que o modelo do posto, Rogério, vai ter que mudar. Não é só ter gasolina e ponto de carregamento. Ele vai ter que ter uma loja, uma lavanderia, uma outra coisa que faça, por exemplo, um cowork ali do próprio posto. O que tem de gente que faz reunião em posto de manhã, você não faz ideia. Grupo de vendas, equipe de vendas, se reúne na loja para fazer lá o seu dia da manhã, lá, o seu bom dia, baseado nisso. Então eu vejo que o carro elétrico não vai ser problema. Agora eu tenho que aproveitar que ele vai ficar 40, 50 minutos parado no meu posto. O que eu vou oferecer para ele? Essa é a pergunta. Vale a pena hoje investir num ponto de recarga de elétrico? Eu digo que sim, vale a pena. Desde que você tenha algo para ele fazer, não é a receita da recarga. É a receita do que ele vai consumir durante o período da recarga. Por exemplo, ele está com a família, ele precisa ter um banheiro bom, ele precisa ter um provador de bebê, ele precisa ter um banheiro limpo. Ele vai descer do carro, ele vai consumir qualquer coisa, mas enquanto está carregando o carro elétrico, ele vai no posto, ele vai passar no banheiro, vai passar na loja, vai fazer reunião, vai usar o Wi-Fi. Vai ser muito bom também. Não vejo com maus olhos, não. E aproveitando, né? Ele vai ter essa experiência uma vez, ele vai voltar. Né? Essa é a ideia. Ele vai voltar para esse ambiente, para esse cenário que ele foi bem atendido, ele tem uma boa alimentação. Eu sempre digo também, Rogério, são 3 situações. O propósito do atendimento, o primeiro é resolver o problema. O cliente tem um problema que quer ser resolvido. O segundo, criar uma experiência. E o terceiro, transformar essa experiência.
ele vira um lover. Lover, ele diz do seu posto para todo mundo. Ele volta, elogia seu posto e recomenda. E os homens que estão me assistindo sabem disso. Quando a mulher fala, vai em tal posto, tem que ir. Com você é assim também, não é? Com certeza. Boa. E voltando àquele tema que a gente estava falando lá no início, da falta de mão de obra, do autoabastecimento, do consumidor autoabastecer. O que você acha? A gente vê no cenário dos supermercados, né, que já tem o self-checkout, para você fazer pagamentos mais fluidos, sem talvez a presença de um caixa ali. Você acha que um dia a gente vai ter essa experiência aqui no Brasil, assim como acontece muito lá nos Estados Unidos, de você poder abastecer? Vamos por partes. Primeira coisa, eu sou a favor de que não tenha uma lei que proíba o posto. Hoje, se o posto quiser ser autosserviço, ele não pode, porque tem uma lei que proíbe. Acho que primeiro o posto deveria ser livre para escolher se ele quer autosserviço ou não. Segundo, Rogério, eu vou ter que fazer uma adequação física para esse posto. Hoje, do jeito que a gente não consegue fazer. O posto hoje é feito para movimento rápido. No autosserviço ele é demorado, ele leva de 30 a 40 minutos também, porque ele desce do carro, ele abastece, ele vai para a loja para pagar, ou pode pagar na própria bomba, tá? Agora, a grande dificuldade que eu vejo é vindo aqui para São Paulo, eu moro no interior. A gente parou no Frango Assado, que é aqui na região. Na Bandeirantes. Bandeirantes. Fui pegar um energético. A hora que fui passar no código lá, que não tinha caixa, não leu o código de barra. E aí? Tive que chamar alguém para me atender. Então, se eu criar um self-service para posto de gasolina também, eu vou ter que ter alguém ali para orientar o cliente como fazer. Então, não é tão simples quanto parece. Nossa cultura vai levar um tempo. Acho que a gente não vai ver tão cedo. Acho que é um caminho também que vai acontecer. Mas a gente vai levar aí uns 10, 15 anos para isso ser realidade. O posto, nós somos latinos, Rogério. A gente gosta de apertar a mão, de dar abraço, de conversar, de falar com o frentista. Você não tem ideia a quantidade de frentista que é psicólogo. A pessoa passa no posto, desabafa da vida inteira dele. Chora pro frentista, quer abraçar o frentista, entendeu? Então a gente tem essa pegada de ter uma pessoa para lavar vidro, calibrar pneu. O cliente não quer fazer isso. A questão preço, que é um paradigma também, não vai baixar o preço. O preço vai ser o mesmo. Pode apostar, escreve que está me ouvindo aqui, daqui a uns 10 anos, ouve de novo esse podcast, assiste. Olha, o Borja falou que o preço não ia mudar. Não vai mudar, Rogério. O preço vai continuar o mesmo. O que vai faltar é o calor humano. Eu gosto muito do calor humano. Boa. E agora falando de futuro. Coloca o módulo futurologista aí. Vamos lá. Vamos fazer... o que os consumidores podem esperar desse mercado de postos e conveniências desse setor para o nosso futuro próximo ou ainda mais longe ainda? A tendência... Bom, primeiro pensando no cenário do Brasil, a tendência é que as redes fiquem cada vez maiores. Aquele posto pequeno, eu acredito ele muito no interior. Uma cidade pequena, um posto, um dono, a mulher trabalha no caixa, o marido trabalha no escritório, o filho abastece carro. Isso é um posto pequeno que vai acontecer. O futuro são as redes dominarem. E com as redes... Então, um mercado de consolidação, você vê. Eu não vejo outro cenário. Pelo próprio custo do negócio. Para você ser pequeno, você tem que ter mão de obra própria. Não dá para terceirizar, ter gente trabalhando. As redes vão dominar, o posto vai ser mais conveniente ainda. Agora tem um fator que vai ter que entrar, que é o fator de segurança. Vejo a necessidade também dos postos, principalmente de GNV. Quem está nos assistindo e já operou posto com gás natural, é um mercado perigoso se você não cumprir as regras. Cilindro explode, é perigoso demais. Então veja assim, o mercado futuro mais seguro para o cliente, as redes dominando e loja em todos os postos. Hoje, infelizmente, a média nossa no Brasil, Rogério, é de 20%. 20%? Dos 44 mil postos, só 20% tem loja. Então vai ter muita loja abrindo ainda no futuro. E o caminho vai ser, talvez, a loja ter o posto. Hoje é o posto quem tem a loja, vai ser talvez o contrário. Naquela loja vai vender combustível também. É como eu acho. Boa, e os Estados Unidos, se eu não me engano, esse percentual... É quase 80%. É quase 80%, Isso aí, né? quase 80%. É muito diferente. E com tem uma expectativa grande aqui no nosso mercado, então. E com mais de 300 mil postos. 80% com mais de 300 mil postos. Quer dizer. É outro cenário.
Bom, chegando aqui a nossos momentos finais aqui, Você gostou? eu tô adorando. A gente pode ficar aqui horas Gente, e horas a gente aqui, engatou né? a primeira aqui e foi embora, né, velho? Foi embora, não parou mais. Se você é simpático, fica fácil falar com você. Ah, boa, você também. Obrigado. Bom, agora você vai falar para os varejistas, né, para os revendedores, aí quais são seus insights principais, quais são seus recados que você pode passar para esse revendedor que está aqui nos ouvindo nesse momento? Cara, o primeiro, para mim, que é o mais importante, valorize as pessoas. Cuide bem das pessoas. Se você tratar bem seus funcionários, eles vão tratar bem seu cliente. Então, cuide bem do funcionário, cuide bem da estrutura. Não se esqueça que você é provedor de uma área social até, que trabalha com você não é só pelo dinheiro, trabalha com você pelo tudo que ele gosta de fazer. Atender gente, abastecer carro, trabalhar na loja. Então, primeira dica para o vendedor, cuide das pessoas. Se você cuidar dos seus funcionários, eles vão cuidar do seu cliente. Boa, excelente. Tive aqui com o Marcelo, um prazer, Marcelo Borja, estar aqui com você, falando aqui no Pod do Varejo. Pessoal, essa foi mais uma edição do nosso Pod do Varejo aqui, agora também falando com especialistas e consultores do mercado. E não deixe de seguir a gente aí, o nosso podcast. Muito obrigado e até mais, pessoal. Valeu.